Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de fundição. Eu sou o Renato, eu sou professor do Instituto Federal do Campus de Hortolândia, da área mecânica, e você está aqui no canal da mecânica do campus, tá? Sejam bem-vindos, quem está chegando agora no canal. Já deixa aí seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar as postagens aí do grupo, tá? Então são vários professores que postam conteúdos diferentes aqui toda semana. E se você gosta desse conteúdo de mecânica, gosta da área, se inscreva, acompanhe o canal. E também aí assista, né, o conteúdo, temos já um vasto conteúdo da área mecânica aqui disponível no canal. Então vocês podem entrar aqui no nosso canal, entrar no playlist e acompanhar e estudar aí o tema que você mais gostar, tá bom? Então aqui hoje a gente vai falar um pouco de fundição, é um curso que que está em andamento no campus e também aqui no YouTube. Então eu já coloquei outros conteúdos a respeito de fundição, outros processos de fundição. Então, quem tem interesse em estudar esse conteúdo, fique à vontade em entrar na página, entrar no playlist e também estudar esses conteúdos, beleza? Então, dando continuidade aí aos processos de fundição, basicamente a gente já viu isso, né? A fundição se divide em dois grupos de processos. Então, o grupo de processos na qual eu tenho os moldes colapsáveis, aqueles moldes na qual eu vou precisar destruir o molde para conseguir tirar a peça de dentro. E temos os moldes permanentes, que são as coquilhas, né? Os moldes de aço, de ferro fundido, que são moldes que eu não preciso destruir para ter o meu produto, para ter minha peça feita, tá bom? Aí, ainda não tratamos do item 2, serão aí processos que vamos ver em aulas futuras, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai falar da moldagem em casca, conhecida como shell molding, e também vamos falar um pouquinho de resina de cura frio, tá? O que a gente já estudou aqui nesse curso com vocês? Areia verde, foi o primeiro processo que a gente viu, areia seca, o processo silicato de sódio, tá? E também vimos o processo areia-cimento, tá bom? Então, quem quiser estudar esses processos, aqui já tem conteúdo no canal. Então, hoje a gente vai falar desses dois processos, que é o shell molding e um processo aí derivado da areia seca e da areia verde, que é o resinas de cura frio, tá? Bom, o que a gente tem aqui interessante também que a gente pode pensar? Esses quatro processos eu vou utilizar areias, né, e ligantes inorgânicos, tá? Já no caso da moldagem em casca, resinas e cura frio, eu vou usar ligantes orgânicos, tá bom? Uma diferença aí entre esses dois processos, tá? Então vamos lá, vamos começar a ver aí o que seria o nosso shell molding. Bom, shell molding, né? Então o nome derivado aí a gente poderia traduzir para português como processo em casca, tá? Então o nome já nos ajuda a pensar um pouco. Esse também é um nome também conhecido, é Cronin, que foi aí quem pesquisou e quem aí inventou, patenteou esse processo, tá? Então é um processo da década de 40, de 1940, e hoje ele é um processo amplamente utilizado nas empresas, né, no geral, de trabalham aí com peças fundidas, tá? Bom, o que eu tenho de diferente nesse processo shell molding? Eu vou ter a areia, que a gente já estudou aqui, né, os tipos de areia, então quem quiser entender um pouquinho, volta lá, tá? As areias naturais, areias sintéticas, enfim. E eu vou utilizar essa areia com uma resina de cura quente, tá? Uma areia natural, mais resinas de cura quente. Normalmente, essas areias que a gente compra para Shell, ela já vem misturada. Então, a gente compra especificamente do revendedor, né? Areias para Shell. Então, você compra lá, sei lá, 100, 200, uma tonelada de areia para Shell Mold. Então, por quê? Porque esse cara ele já mistura as areias, né? Se é areia sintética, semissintética ou areia natural, ele vai misturar com essa resina, tá? Então você compra já areia resinada, tá bom? É possível de misturar uma areia natural com resina em laboratório? Mas para a empresa que fabrica, né, peças via fundição não é muito viável fazer isso. É mais fácil ela comprar já misturado. Bom, e as resinas normalmente, né, são de dois tipos mais populares, que é a fenol formaldeído
e a ureia formaldeído. Tá? Essas duas resinas, né, que a gente pode pensar aí como se fosse uma cola, ela vai endurecer esse molde, né, em contato aí com temperaturas mais altas, quando aquecido e entrando em contato com temperaturas mais altas. Tá? Então, essas duas resinas elas vão ajudar na aglomeração dessas partículas de areia e também no endurecimento desse molde, tá? Bom, o que é importante aqui? O modelo para o shell molding, ele é um modelo que tem que ser especificamente metálico, tá? Normalmente esses modelos eles são usinados, hoje atualmente em máquinas de centro de usinagem, então ele tem uma ótima qualidade superficial e tolerâncias dimensionais, tá? Mas ele precisa necessariamente ser metálico. Por quê? Porque esse modelo vai ser submetido a um aquecimento, eu vou ter que aquecê-lo, tá? O que torna aí inviável utilizar outros materiais como modelo, tá bom? Então, ele é constituído normalmente de materiais estáveis à temperatura da cura da resina. Normalmente, a gente vai usar modelos de aço ou modelos de alumínio. E aí depende um pouco, né? Se eu vou utilizar o modelo de alumínio, modelo de aço, do que exatamente aí a gente tá produzindo, o que a gente está pensando em produzir, tá bom? Então, o alumínio tem uma questão aí de ser mais caro, né? Mas, consequentemente, esse modelo vai ser mais leve, né? Mais eficiente também nas questões de trocas térmicas, tá? Mas, ainda assim, vai ser um modelo consideravelmente mais caro que o modelo de aço, tá? Então, depende um pouco aí da ideia da peça que eu estou fazendo, se eu quero um processo mais dinâmico, mais rápido, tá bom? E também há questões de custo por trás da fabricação desse modelo. Bom, esse modelo ele é em placas, em árvores contendo mais de uma cavidade, mais de uma peça pode ser feito em um único vazamento. Aqui no Shell Mold, não necessariamente para cada placa, para cada modelo, eu preciso ter apenas uma peça, tá? Eu posso fazer modelos, usinar aí esses modelos, para que ao final do processo eu tenha várias peças. Então depende aí também do tamanho da sua peça, do tamanho da sua placa, do forno que você vai fazer esse aquecimento, da sua caixa de moldagem. Então, uma série de fatores importantes aí para determinar se vai ter uma ou mais peças. Mas, independente disso, é importante a gente saber que os processos não se limita a ser única, né? Uma peça única por modelo, tá? Bom, a mistura da moldagem é colocada em contato com o modelo aquecido em temperaturas da ordem entre 200 e 250 graus Celsius. Então, eu vou usinar uma placa, um modelo. Normalmente, esse modelo, vou mostrar daqui a pouco para vocês, ele é bipartido. Então, esse modelo é montado num conjunto, numa placa, né, metálica, e esse conjunto ele vai ao forno para ser aquecido. Tá? Aquece a 200, 250 graus Celsius, e aí a gente monta isso numa caixa que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Tá? Interessante também que esse é um processo que não requer compactação da areia. Então, os processos que a gente viu até agora, em maior ou menor intensidade, havia necessidade de se compactar a areia, né, para se adequar aí a um modelo. Aqui não é necessário, tá? São utilizadas areias de granulometria fina para que tenha alta fluidez na compactação. O shell molding é um processo na qual é obrigatório ter uma areia extremamente fina, porque partindo do pressuposto que eu não tenho nenhuma compactação, essa areia tem que ter uma boa fluidez, né, e tem que ter uma boa capacidade aí, de ocupar esse espaço desse modelo. Tá? Portanto, quanto mais fina ela for, melhor para o processo, já que eu tenho aí uma melhor fluidez e também uma melhor capacidade dessa areia preencher aí pequenos vazios, pequenas geometrias mais delicadas nesse modelo. Tá? Bom, a resina da areia ela vai se polimerizar com aquecimento, formando uma casca sobre o modelo. Esse tempo varia entre 1 a 3 minutos, pode até demorar um tempo um pouco maior, e depende da temperatura, obviamente, que está essa placa, depende dessa questão se o modelo é de alumínio, de aço, né? Dessa transferência de calor do modelo para essa areia, para a formação dessa placa. Tá? Bom,
A espessura dessa placa, dessa casca, tem que ser suficientemente grande para suportar a pressão do metal líquido e costuma variar entre 5 a 10 milímetros de espessura. Então vamos lá, algumas coisas importantes para a gente pensar aqui, né? Então, quanto que vai depender dessa espessura da casca? Vai depender do volume de areia que eu tenho sobre esse modelo, mas fortemente aí dependente também da temperatura que está esse modelo, essa placa aquecida, tá? Então, se eu tenho uma temperatura mais alta, né, a ideia é que a espessura dessa casca aumente. Isso também não me impede de eu fazer diversos ciclos para aumentar a espessura da casca, tá? Como? A gente vai ver daqui a pouquinho, que é eu aquecendo a placa, voltando com a placa para a caixa de moldagem, né? Formo uma casca fina, eu volto a aquecer parcialmente e, né, novamente sobre essa casca já formada, eu aumento a espessura, né? Coloco novamente na caixa e viro a areia por cima novamente, tá? A casca é destacada do modelo, fechadas para a montagem no molde, estando pronta para o vazamento no líquido. Tá? Então, depois que eu faço isso, né, eu destaco essa casca, tá? E aí eu vou fazer a montagem da casca. Como que é feito isso? Normalmente eu pego as duas partes, né? Então, fiz duas partes, pego uma prensa, normalmente uma prensa com baixa capacidade, não é uma prensa com uma capacidade muito grande de compactação, uma prensa simples, né? E eu utilizo de cola. Normalmente essa placa no shell mold já tem alguns pontos de orientação, de fixação, né? Então simplesmente viro essa placa sobre a outra, né? Com uma cola já colocada. E aí uso da prensa para aplicar uma força, né? Pequena força, e espero essa colagem se efetivar, tá? E depois eu verto, faço vazamento do metal líquido, do alumínio, do que for, na parte superior aí dessa minha casca, tá? Quais seriam então os métodos de moldagem? Então já falei que esse modelo é uma placa de aço de alumínio usinado de acordo com o projeto dessa peça que eu quero fundida. E o jeito que eu tenho de fazer essa casca, né, o método que eu tenho de moldar, de formação de casca, são dois. Tomboreamento, que é o mais utilizado, na qual eu vou prender essa placa com o modelo aquecido numa caixa, fechar essa caixa e virar essa areia resinada por cima dessa caixa, por cima dessa placa e esse modelo aquecido. E outra possibilidade é fazer um sopramento da areia. Então, também tem uma caixa, mas agora eu não preciso fazer fazer o tomboreamento dessa caixa. Eu faço um sopramento de areia resinada sobre essa placa, sobre esse modelo. Tá? Qual é a questão aqui? É que no caso do sopramento eu tenho um custo mais alto, porque eu preciso ter um sistema de sopramento, né? Um sistema de compressores com ar comprimido para injetar, né, para soprar essa areia sobre o modelo e sobre a placa, tá? Então, assim, é um processo que justifica a utilização do sopramento quando a gente parte do princípio que eu tenho uma produção mais alta de peças, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui esquematicamente como funciona, tá? Então, aqui eu tenho a minha placa. Essa placa eu já aqueci ela previamente num forno, tá? Ela está lá na ordem de 250 graus Celsius. Eu monto ela aqui nessa caixa, a caixa de shell molding, e aí eu vou virar, né? Então, um sisteminha aqui basculante, vira, e aí essa areia resinada, ela vai cobrir a placa e o modelo da peça, né? Que está aquecido, e aí eu deixo um tempo para curar, né, essa resina e para que endureça para formar uma casca, tá? Então, após isso, eu tenho a formação de uma casca, e aí tem dois caminhos, né? Primeiro, eu posso voltar com isso ao forno para endurecer ainda mais essa casca, ou para aumentar a camada aqui, né? Aumentar a espessura da casca, ou eu posso determinar que aqui já está ok, a espessura, o comportamento dessa casca, né? A espessura, seu comportamento de resistência mecânica está ok. E aí eu já parto aí para a extração da casca, né? Então, eu tenho alguns pinos extratores normalmente por baixo. O operador vem e aciona um pedal, né,
Então vem aqui o mecanismo de extração, uns pinos, e empurra, né, essa casca, destaca a casca. O operador pode retirar essa casca, obviamente com EPIs corretos, né? E aí ele vai fazer a montagem da casca. Normalmente, essas cascas, né, esse modelo e essa placa vai trabalhar com meia peça. Lembra que eu falei? Peças bipartidas. Então ele tem que ter duas cascas, né? Ou seja, tem que fazer esse processo duas vezes para ter duas peças, né? Duas cascas, e aí eu junto essa casca por um sistema de cola e compactação leve, compactação da casca, né? Para aderir uma na outra, e após a colagem eu venho aqui e faço o vazamento do metal líquido, né? Para facilitar, normalmente a gente usa uma caixa, né, com areia só para estabilizar aqui, né, deixar na posição vertical esse molde para eu fazer o vazamento do metal líquido, tá? Então aqui também, olha que interessante, né? Uma casca com várias pecinhas para serem feitas, né? Várias engrenagens pequenas, né? A partir de uma única casca, né? Claro, partindo de um único conjunto, né? de casca. Aqui um operador fazendo o vazamento nessas cascas, né? E as pecinhas que deram origem, né? Que podem dar origem aí ao processo shell molding, tá? Bom, antes da gente acabar aqui, o que é importante a gente dizer? Que o processo shell molding ele vai deixar esse produto para nós fundido, essa peça fundida, com uma qualidade muito boa. O acabamento superficial e a precisão dimensional é de extrema qualidade, tá? Por quê? Primeiro, como esse molde, essa placa, né? Esse modelo e essa placa passaram por um processo de usinagem, né? Normalmente, atualmente, em centro de usinagens, isso faz com que esse modelo e que essa placa tenha uma qualidade superficial muito grande, né? Uma baixa rugosidade, tá? Então, isso associado com uma areia extremamente fina, né? Faz com que a qualidade dessa peça fundida seja muito boa, tanto na questão de acabamento, de rugosidade superficial, como também na questão da precisão dimensional, tá? Esse é um dos fatores que tornaram o processo em casca muito utilizado na indústria, né? Outra coisa importante, que o processo Shell ele também acabou sendo um processo bastante utilizado para a fabricação de machos, né? Pelo mesmo critério que a gente está vendo aqui, pela questão da qualidade dimensional e também da qualidade aí de acabamento, né, superficial, tá? É um processo que permite alta flexibilidade de formas, produz fundidos de superior qualidade, ampla gama de ligas metálicas, dá para ser produzidas peças, né, podem ser produzidas com diferentes ligas metálicas, tá? E tem uma grande aplicação comercial na indústria, principalmente na indústria automobilística, para a fabricação aí de componentes e ligas de alumínio, tá? Algo aqui importante é que essas areias que são utilizadas na Shell, no processo Shell Molding, elas não são recuperáveis, tá? São areias que são perdidas, têm que ser descartadas após a sua utilização, tá? Bom, antes da gente começar aqui com a areia de curar frio, vamos ver um pouquinho então como que seria esse processo Shell, tá? Eu coloquei aqui um vídeo no YouTube só para a gente ver aí como que seria esse processo, tá? Então vamos lá, eu peguei um vídeo aleatório, tem vários aqui no YouTube para a gente ver. Lo shell molding, o sistema Kronit, dal nome Bom, del suo então o que vocês estão inventore, vendo aqui, deixa eu baixar um si avvale pouco anche di o attrezzature áudio. per grandi Então o que vocês estão vendo aqui é as dimensioni placas come bipartidas, questa. estão vendo? São duas placas, Non era mai tá? stato utilizzato in modo Que vão esteso ser nella montadas, fusione artistica del né? bronzo. Essa peça que eles estão falando não é uma peça exatamente simétrica, ela tem uma geometria diferente, apesar de ser uma peça circular, então as placas não são exatamente iguais, tá? Então aqui tem também, eles estão utilizando um macho, tá? E o objetivo é esse vaso aqui. Então, vamos lá ver o que eles estão fazendo. Então o objetivo aqui é esse vaso.
Então veja que tem detalhes nesse vaso, né? Então vai ter que ter detalhes também nesse macho para que gere essas folhas, né? Gere esse desenho nessa peça, tá bom? Aqui está o modelo em aço. Esse modelo ele está montando numa placa, numa caixa, ele vai aquecer, né? Ele vai aquecer esse modelo e essa placa, tá bom? Então aqui tem os pinos extratores, estão vendo? Ó? Ele está movimentando, está testando os pinos extratores. Essa é a areia, uma areia fina. Essa areia já está com essa resina, tá? Algo perto aí de 10%. 10%, né, de resina. Então, agora o objetivo aqui, né? Tá enchendo a caixa de shell molding. O objetivo agora é aquecer essa placa, tá? Tá alimentando aqui com areia de shell. Tá aquecendo aqui o forno, né? Então, estão vendo os maçaricos aqui, ó? Os maçaricos estão aquecendo aquela placa com o modelo, tá? Então, aqui tá os modelos e os maçaricos aquecendo, tá bom? Então, fechou aqui para ter um melhor aproveitamento, né, térmico. La prima fase riguarda il ribaltamento del contenitore di sabbia sullo stampo caldo. La resina virou, né? Então veja, esse é o tamboreamento, né? Ó, a formação da casca, tá? Novamente fechou. E após isso, temos a formação da casca, tá? Aqui um sistema automatizado, né, de extração da casca. As duas partes da casca estão aqui. Ele está verificando se está com uma boa resistência, como é que tá. Então perceba, olha como que é a parte interna dessa casca, né? Então baixíssima rugosidade, uma superfície bem limpa. Olha lá a impressão deixada, né? Estão vendo? Tem já a impressão deixada, né, pelo modelo. Aqui o macho, então eles vão posicionar o macho também fabricado via shell molding. Então posicionando o macho. Por que eu tô posicionando? Por que ele está posicionando esse macho aqui, né, na casca de shell molding? Para que ocupe o espaço, para que tenha esse vaso, né? Então, ou seja, onde tá o macho não vai ser ocupado por esse metal líquido, ele vai ocupar só a adjacência, que é a lateral disso, né? E depois ele vai ter que quebrar, obviamente, esse macho, que é onde vai ser o furo, né, desse vaso, tá bom? Tá fazendo o que eu falei para vocês, né? Que é a colagem. Colou as duas partes da casca shell, né? Aplicou, não sei se vai mostrar, agora está aplicando um pouquinho aí de força, né, para fazer uma melhor aderência aí, para ajudar na parte de colagem, né, da montagem dessas placas. E agora ele está montando as duas partes, né, numa caixa de areia, tá? Aí temos a parte de fusão, está verificando a temperatura aí com um termômetro, né? Acho que é um termopar, na verdade. E aí está fazendo vazamento com um cadinho em cada uma desses orifícios, né? Então esse metal líquido vai escoar para dentro, né, do molde. Como tem a presença do macho lá dentro, ele não vai ocupar o espaço central, só vai ocupar o espaço adjacente, né, lateral a esse macho. E aí, ao final da solidificação, a gente tem a parte de quebra, né? Tá quebrando aí o molde para tirar a peça de dentro, tá? Então, a quebra. Aqui é o canal de alimentação, depois ele vai cortar isso aqui e vai voltar para o forno, tá? Fazendo uma limpeza parcial para ajudar a tirar a areia, ok? Após, né, algumas etapas que ele não mostra aqui, que é a extração dos canais, né, limpeza, a parte de quebra da remoção do macho, tá?
e aí aqui também possivelmente uma pintura, né? O processo termina, tá bom? Dando origem, aí, no caso dessa empresa, desse vaso artístico, aí, vamos dizer assim, tá? Bom, então essa é a ideia do processo Shell Molding, tá? Espero que vocês tenham aí entendido. Agora a gente vai continuar com a segunda etapa do nosso processo, que é aí, resinas de cura frio, tá? Então vamos lá. Bom, então o que seriam essas resinas de cura frio, tá? Então a gente já viu o processo Shell Molding, né? Que eu vou misturar areia resinada, né? Com resina de cura a quente, tá? Uma resina orgânica. E aí, sobre uma placa aquecida, que é na verdade o modelo, ela vai formar a casca. Aqui na resina de cura frio, ele está mais perto do processo que a gente já estudou como areia verde e como areia seca, tá? Bom, então vamos ver qual é a ideia. Eu tenho, aqui é um processo da década de 50, tá? E o que ele revolucionou aí com relação ao processo, por exemplo, areia seca? Agora, o que eu tenho aqui é a possibilidade do endurecimento, da melhora da qualidade superficial e também da questão da resistência, né? E também da questão aí das dimensões, né, desse molde, por meio aí da aplicação de uma resina de cura frio, na qual não há mais a necessidade de eu submeter esse molde a uma temperatura, colocar esse molde num forno para que aqueça e para que dê origem aí a um molde endurecido, tá? Bom, então por que ele revolucionou em termos de tecnologia? Porque ele não vai precisar mais de elevadas temperaturas, não preciso mais colocar no forno para que ele para endurecer, né, para aumentar a resistência mecânica, e também dispensa aí tempos longos de cura, tá? Eliminam a presença de gases provenientes da queima de componentes orgânicos que requerem aí altas temperaturas para a cura, ampla gama de processos, produtos disponíveis com diferentes denominações comerciais, e aí eu vou utilizar de resinas que vão polimerizar a temperatura ambiente com a presença de um catalisador, tá? Então, agora eu vou misturar uma resina com um catalisador, né, que vai dar origem a uma reação exotérmica, uma reação de endurecimento dessa resina, fazendo com que esse molde se torne duro, sem a necessidade de eu colocar esse molde num forno, como a gente viu em areia seca, ou como a gente acabou de ver também aqui em Shell Molding, tá? Bom, utiliza modelos de madeira, não preciso mais utilizar modelos de aço, nem é tão interessante, né? É interessante que eu uso modelos que tenham um custo menor, e aí se encaixa muito bem modelos de madeira. Fornecem moldes de elevada resistência e de alta colapsabilidade, sem necessidade de elevado grau de compactação. É um processo que há necessidade de compactar essa areia misturada com uma resina de cura frio, mas eu não preciso aí ter uma compactação muito grande, tá? Por quê? Porque se eu compactar demasiadamente, esse molde vai ficar com uma resistência extremamente dura e às vezes, dependendo aí do nível de compactação, pode até sofrer aí com efeitos de trinca, de quebra, dependendo aí do manuseio que vai ter esse molde posteriormente, tá? Esses moldes manuseáveis são úteis para moldagem por partes, moldes de grandes dimensões de geometria complexa, fornecem excelentes precisão dimensional e acabamento superficial, tá? Excelente para a produção em grandes escalas devido à sua rapidez, tá? Então vamos lá ver como que é técnicas de moldagem. Eu vou misturar uma areia, normalmente uma areia natural, com uma resina e com um catalisador, tá? Normalmente a gente vai misturar areia, a gente já fiz isso em laboratório com meus alunos, a gente pega a areia, pesa essa areia, né, pesa a resina, né, a porcentagem em peso de resina que está utilizando, normalmente depende um pouco da resina, mas varia algo perto de 10%, tá? E aí a gente vai misturar essa resina na areia, tá? A resina tem um aspecto de cola, muda um pouco a cor dependendo do tipo de resina, né? Mas ela é pegajosa, né? É uma resina polimérica. Essa resina, né, misturada com areia vai fazer com que essa areia se aglomere, né? Então vai formar
uma areia aglomerada, tá? A partir dessa resina. E ao final dessa mistura, a gente tem que misturar isso manualmente ou com máquinas por um tempo bastante longo, até a gente perceber que está uma mistura homogênea, a gente mistura o catalisador, tá? Esse catalisador ele vai reagir com a resina, tá? Ocorrendo um processo de polimerização, uma reação levemente exotérmica, na qual há um aquecimento disso, e esse processo, né, essa polimerização, endurece o molde, naturalmente, sem a necessidade de eu colocar esse molde num forno, tá? Então, isso é interessante porque, para uma empresa, né, eu tenho uma economia relativamente grande com energia elétrica, se a gente pensar aí no custo que um forno industrial tem para uma empresa, tá? Bom, essa reação de polimerização ela é imediata, pode variar aí um pouco, dependendo da resina, dependendo do catalisador, da ordem de segundos até minutos, mas é um processo dinâmico, rápido, muito mais rápido comparativamente ao processo areia seca, por exemplo. Tá? Depende. O tempo de cura vai depender do tipo e porcentagem de resina e catalisador. Molde vai apresentar alta resistência mecânica e boa colapsabilidade. Essas areias podem ser recuperáveis, conhecidos como autocura ou cura ao ar. Tá? Então, a técnica em si de moldagem, né, ela é uma técnica similar à areia verde e areia seca. Tá? Então, quem está chegando aqui agora, peço aqui que volte aí alguns vídeos atrás para você conseguir entender. Mas a ideia não muda. Qual é, então? O que eu preciso ter? Eu tenho uma caixa, né, de moldagem, eu tenho os modelos e o princípio é o mesmo. Eu vou pegar essa areia após estar resinada e com o catalisador, eu tenho que colocar essa areia sobre o modelo na caixa, compactar levemente, né? E deixar aí algum tempo, alguns minutos para endurecer. Depois eu faço a extração desse modelo, né? É importante também, desse modelo, não, desse molde, né? É importante também que no modelo dessa peça eu tenha algum elemento que ajude, que forme aí uma camada que facilite a extração, tá? A gente pode usar algum talco, né? Algum óxido de alumínio, algum sistema aí, ou grafite que facilite a extração desse molde ao final do processo, tá? Mas a ideia da moldagem é a mesma, tá bom? Não muda nada com relação ao que a gente já viu com areia verde e também ao processo que a gente já estudou aqui na aula passada, que é a areia seca, tá bom? Existem algumas resinas mais comuns, que é a furânica e a fenólica, tá? Aí o catalisador, ácidos ou estéreos sulfônicos, que vão reagir aí com essas resinas, endurecendo-as, né? Tornando duras. E aí facilitando a extração do molde, aumentando a resistência mecânica, a qualidade superficial e qualidade dimensional desse produto obtido, tá bom? Aqui um exemplo, né, de uma peça, né, feita por fundição cura-frio, tá? Cada uma dessas aletas foi feita assim, tá? Por resina cura-frio, um molde de cura-frio, tá? Bom, quais seriam as desvantagens das resinas de cura-frio? Custo elevado de alguns tipos de resina, reduzido tempo de bancada, pode chegar a 20 segundos para algumas resinas, nesse caso, somente uso para pequenas dimensões. Então, imagine se eu tenho uma peça muito grande e o meu processo de cura, né, é muito rápido, tá? Aí eu tenho essa desvantagem, porque eu não vou ter tempo suficiente para fazer toda a etapa de moldagem antes que endureça essa areia, tá? Então, pode tornar inviável aí para peças muito grandes, na qual o processo se torna aí bastante dinâmico, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente viu hoje dois processos bastante importantes para a indústria da fundição. Então, vimos o processo shell molding, placa metálica, né? Aquece a placa, verte a areia, tá? Com resina de shell, solidifica a placa, monta a placa, faz vazamento. E aí a gente viu agora resina de cura-frio, similar à areia verde, similar à areia seca, com a diferença que agora eu tenho uma resina fenólica, na qual eu não preciso mais submeter a altas temperaturas para que ocorra um efeito aí, de endurecimento do molde, tá?
Só utilizando de um catalisador líquido, uma resina líquida, né? Essa mistura já vai ser o suficiente para o endurecimento do molde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.